Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Graça e paz, meu amigo, minha amiga, que acompanha diariamente essas nossas meditações. Estamos vivendo um ano novo na liturgia, desde a tardezinha de sábado. Começamos o tempo do Advento, é o tempo com o qual se abre um novo ano litúrgico. E tem uma coisa interessante, a gente pensar nessa palavra, não é de onde vem a raiz da palavra advento. Advento vem de advir, de vir, que vem para. A gente conhece na língua portuguesa, por exemplo, a palavra adventício. Não é? Quando a gente diz que uma pessoa é adventícia em um determinado lugar, a gente está dizendo que a origem dela não é ali, que ela veio de fora. O tempo do Advento ajuda a igreja a pensar justamente nisso, que ela não é daqui, deste mundo, que nós estamos no mundo, mas que nós não somos do mundo. É verdade que Jesus virá na sua glória, mas ao mesmo tempo, o tempo do Advento é tempo para pensar que nós não somos daqui, que as nossas raízes e a nossa origem está em um outro lugar e que nós caminhamos para esse outro lugar onde estão as nossas raízes. Nós não temos aqui cidade fixa. O tempo do Advento é tempo de a gente pensar que a gente é peregrino. Olha só, a palavra advento tem na raiz, né, advir, eu estou dizendo, né, adventício. A gente, quando pensa na língua inglesa, por exemplo, quando a gente pensa na palavra adventure, para dizer aventura, é assim que eles dizem, quase parecendo com advento, né? A palavra aventura em língua inglesa. Então significa dizer que nós estamos aqui neste mundo numa aventura. Você gosta de aventuras? Quando a gente fala em aventuras, o fulano diz assim, eu vou aventurar, estou indo lá para São Paulo para aventurar a sorte. Eu via muito isso quando menino, né? Alguém dizia que saía da roça, ia para viver no comércio, para aventurar uma coisinha melhor para sua família, para os seus filhos. Portanto, por detrás da palavra aventura tem uma outra palavra que é correr risco. Saber que a gente não é do lugar, que a gente vai para um outro lugar que não é o lugar original da gente, a gente é estrangeiro nesse mundo, ou seja, a gente está aqui também fazendo aventura, a gente está aqui também correndo risco. Por isso eu comecei com esse refrão, não é? Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. A grande aventura que nós somos chamados a viver é a aventura do amor. E na aventura de amar alguém, a gente está realmente correndo risco. A gente corre risco de ser enganado, a gente corre risco de não ser acolhido, de não ter a correspondência àquela mesma altura que a gente pensa, que a gente deseja. Mas a gente não pode ficar imobilizado. O amor, vai dizer São João na sua carta, joga fora o temor. Muito bem, então hoje a gente vai estar nessa primeira semana do Advento, aberta ontem, nessa segunda-feira, no segundo dia dessa semana, nós vamos estar diante de uma pessoa estrangeira. E aí que eu estava dizendo que
que o advento serve para ajudar a igreja, para entender que neste mundo nós somos estrangeiros. E nós vamos encontrar justamente no evangelho de hoje um encontro de um estrangeiro com Jesus. Mas não é um estrangeiro qualquer. Ele é um estrangeiro, mas é um estrangeiro invasor. Ele é um militar. Ele é um militar, ele pertence às forças romanas que estão ali, mas ele também não é um invasor qualquer, ele não é um soldado raso, ele é um comandante, né? Ele é um centurião. Centurião está por trás da palavra cento. Não é? A gente quando vende dá um cento de laranja, 2 centos de laranja, 1 cento de milho, centurião está por trás da palavra cento. O exército romano eles estavam divididos em 1000, né, o grupo de 1000, a milícia, depois tinha a centúria, que eram grupos de 100, 10 grupos de 100, e o grupo de 100 era subdividido em decúrias, grupos de 10. E num grupo de 10 tinha um chefiando, que era o decurião. Então, o centurião era aquele que tinha como chefe, era o chefe de 100 pessoas. E os decuriões estavam debaixo das ordens do centurião. E assim estava a estrutura militar. Então, normalmente, as pessoas não viam assim, esses militares com tanto bons olhos, porque eram os invasores, eram os soldados, etc. Aí, a primeira leitura de hoje ela é extraída de Isaías no capítulo 2, versículos de 1 a 5. No finzinho do capítulo, ali no versículo 4, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que diz assim: ele há de julgar as nações. Está falando do Messias, do rei prometido, né, do Cristo, do ungido. Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos. Estes transformarão suas espadas em arados. Olha que coisa bonita. As espadas vão virar arados, vão virar... As lanças vão virar foice, ou seja, as armas vão se tornar em instrumento de trabalho. Que beleza! Uma transformação a esse nível. E aí continua o profeta dizendo, né? Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combates. Portanto, agora, a gente está vendo esse centurião romano que um pouco está ali diante de Jesus, não como alguém que é um combatente, como alguém que está ali para um combate, para uma luta, mas alguém que está com outro tipo de comportamento, com outro tipo de relação com Jesus. Aí a gente olha para o texto do Evangelho de hoje, que é o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 a 11. Diz que Jesus estava em Cafarnaum, ele entrou em Cafarnaum e um oficial romano, já diz que ele é um centurião, ele aproximou-se de Jesus suplicando. É um centurião que não chega ali para dar ordem a ninguém, para fazer nada de nenhum ato violento, mas é alguém que chega para fazer uma súplica, que não é muito o comportamento desses que chegam ali, eles não chegam pedindo nada a ninguém, ao contrário, eles chegavam assim, uma pessoa estava caminhando, eles pegavam, faziam carregar um saco, como aconteceu com Jesus. Lembra quando Jesus estava carregando a cruz, indo para o cavalo, eles agarraram Simão de Cirene e jogaram a cruz de Jesus em cima do ombro dele, fizeram Simão de Cirene andar, caminhando ali, levando a cruz. A gente que está acostumado a pedir, eles estão acostumados a mandar, porque eles têm a arma na mão, eles têm poder na mão. E aqui é interessante que este oficial, ele chega para Jesus suplicando. Esse comportamento foi tão forte, que marcou e entrou na Bíblia e entrou também na liturgia. Cada vez que nós vamos comungar, nós pegamos essas palavras que esse centurião usou aqui na conversa dele com Jesus para fazer uma oração nossa a Jesus. As palavras do centurião se transformaram naquilo que na oração da igreja nós chamamos de ato de humildade. Então, a humildade lembra a palavra humus, que significa a terra fértil, né? É você descer essa condição de quem sabe que vem da terra. Lembra-te, homem, que tu és terra, que tu és pó. Portanto, esse centurião é alguém que chega diante de Jesus com uma súplica, muito consciente disso, dessa sua condição, de onde é que ele vem. Então ele chega para Jesus e faz uma súplica. Qual é a súplica? Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente uma paralisia.
gente. Portanto, aqui a gente está vendo um homem que não pode caminhar, está paralisado. Lembra que eu disse que advento lembra para nós a palavra aventura, não é? E aventura significa a gente recordar-se que é adventício, que não é daquele lugar, portanto que a gente vem de um outro lugar e que a gente também não é daqui da terra, a gente está caminhando rumo ao céu. Então, um homem que está paralisado é um homem que não é capaz de se movimentar, de ir de um lugar para o outro, ou seja, é alguém que está fora desse espírito que é próprio do advento, que é esse espírito de quem pode caminhar, de quem não está paralisado. Portanto, o convite para mim e para você é o convite para sair da paralisia e começar a caminhar. Você conhece alguém que está paralisado por algum motivo, paralisado pelo medo, paralisado pela angústia, que de algum modo está sem poder se mover? Esse centurião romano conhecia alguém e ele vai para Jesus para pedir por essa pessoa. Já é um segundo comportamento que a gente vê aqui que pode marcar o tempo do advento. O tempo do advento é o tempo dessas aventuras que a gente vai fazendo, é o tempo da oração. E uma oração que não é só oração pela gente, é oração que inclui os outros, que faz a gente pensar nos outros, recordar-se de outras pessoas que estão na necessidade. Esse centurião romano, eu já disse, ele é estrangeiro, é um centurião romano. Ele conhece o povo de Israel e ele sabe que um mestre de Israel, que esses judeus, eles criavam muita separação entre eles e os estrangeiros. Eles não se envolviam, não se misturavam. Portanto, esse centurião aqui agora, ele tem uma grande surpresa. Porque quando Jesus diz para ele, quando ele conta a situação do seu empregado, Jesus respondeu para ele: vou curá-lo, ou seja, vou até a tua casa para curar este homem. E o oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Ele ficou surpreendido com essa disposição de Jesus de ir até a casa dele. Ele agora já não sabia o que fazer. Senhor, eu não sou digno. Ele era considerado pelo povo de Israel como um idólatra, como um pagão, como alguém que estava fora do povo de Israel. O povo de Israel chamava esses estrangeiros de cãezinhos, era como se fossem cães. E era assim que talvez ele sabia que ele era tratado por todas as pessoas. Ele disse para Jesus que ele não era digno de que Jesus fosse até a sua casa. Mas ele diz uma coisa para Jesus que é muito interessante: dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. O povo de Israel é o povo que lê as Escrituras e sabe que Deus criou o mundo e criou todas as coisas por meio da sua palavra. O livro do Gênesis diz: Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Deus disse, ou seja, Deus tudo faz por meio da sua palavra. Aquilo que os teólogos chamam de dabar, que é a palavra hebraica para dizer palavra. O dabar de Deus não é só um som, mas é uma palavra criadora, é uma palavra que cria realidade. Portanto, esse homem agora está dizendo a Jesus que ele acredita na força da palavra, dessa palavra como os judeus acolhem na vida deles, essa palavra que transforma a realidade, que muda as coisas, que faz o caos entrar na ordem. Portanto, é uma palavra que ordena, que põe ordem nas coisas. O que está precisando entrar em ordem na sua vida? Tem alguma coisa desordenada que está precisando entrar na ordem? Então esse oficial disse para Jesus: eu sou subordinado. Veja, ele não chegou se apresentando a Jesus dizendo que ele era um centurião, que ele mandava. Jesus já conheceu pela forma como ele estava vestido, pela divisa que ele carregava, dava para ver que ele era um centurião. Mas ele, em vez de reafirmar a sua identidade como alguém que estava em cima, como muitas vezes a gente faz, né? Quando a gente vai pedir alguma coisa, a gente quer mostrar os títulos, isso, aquilo, eu sou esse, eu sou aquele, eu sou aquilo outro. Ele começa dizendo: eu sou um subalterno. Ele não disse que ele tinha logo 10 pessoas sob o comando dele. Não, eu sou subalterno. E acima dele estava aquele que era o chefe de 1000, não é? De 1000 soldados, então de 10 centúrias. Ele tinha um chefe acima dele, claro, o imperador e tudo mais, mas na linha da hierarquia ele tinha um que estava acima dele e ele tinha 10 que estavam embaixo das ordens dele, dentro da estrutura militar. Ele não chega afirmando isso, o poder que ele tem. Ele chega afirmando o seu subalterno, o seu ser comandado, mandado juntamente
com outros. E esse é o sentido nosso também como igreja, da gente entender que a palavra de Deus ordena a nossa vida e que nós somos comandados, somos mandados juntos, não somos mandados sozinhos, isoladamente. E é por isso que a gente deve ter atenção a quem está em volta de nós, em quem caminha conosco. E ele diz, eu também tenho soldados debaixo das minhas ordens, e digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem, digo ao meu escravo faze isto e ele faz. E aí Jesus, quando ouviu isso, ficou admirado. Olha de novo aquilo que eu dizia, né? O tempo do advento é também tempo de surpresa. O centurião ficou surpreso com a atitude de Jesus, dizendo que iria na casa dele, não teve preconceito, não, eu vou na sua casa. Por outro lado, depois que ele disse todas essas coisas, Jesus também fica surpreso, fica admirado com o jeito de ser desse homem. Portanto, o tempo do advento é o tempo de recuperar em cada um de nós a capacidade da admiração, mesmo que a gente esteja no meio de muitas dificuldades, deixar-se admirar por alguma coisa. Eu falei para vocês naquele vídeo do dia 27, se você não ouviu, volte a ver. No dia anterior também a experiência da irmã Glória, que ficou 4 anos sequestrada no deserto e tudo mais. E aquela mulher, como ela conta, eu pus esse vídeo, né, nos nossos grupos, como ela conta que ela tinha a capacidade de, mesmo ali, sequestrada, admirar o sol que nascia, admirar os camelos que iam quilômetros e quilômetros para buscar um pouco de água, admirar um pássaro que chegava. Gente, quanta coisa a gente pode admirar, recuperar a capacidade de admirar. Jesus se admira com essa pessoa, do centurião romano. Já disse, o centurião romano era um soldado, era um inimigo do povo de Israel. Jesus não o vê assim somente. Jesus se admira o que tem de belo nele, o que tem de bom nele. Diz que quem ama o feio, bonito lhe parece. Então é essa capacidade de a gente admirar, de olhar dentro, que faz com que nasça encanto dentro do coração da gente. Portanto, vamos pedir a Jesus nesse dia de hoje que nasça dentro de nós essa capacidade de admirar todas as coisas. E aí Jesus ficou admirado e disse àqueles que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Olha, esse centurião romano, ele foi capaz de demonstrar a Jesus a fé que tinha para pedir a Jesus para intervir em favor do seu empregado. Mas olhemos uma outra coisa também. Ele admirava o empregado que ele tinha. Ele amava esse empregado que ele tinha, a tal ponto de pedir por ele, de se humilhar diante de Jesus por causa deste seu empregado. E essa palavra dele, como eu já disse, entrou na liturgia como um ato de humildade que a gente diz na missa. Quando o padre diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós dizemos, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizemos uma só palavra, eu serei salvo. É a palavra desse centurião romano que entrou na liturgia, que faz história e que se tornou prece de todo o povo de Deus, de todos aqueles que querem viver a aventura de se deixar admirar, amar uns aos outros. Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Começamos cantando aqui hoje, né? E eu disse então que o advento, então, é tempo da gente pensar em aventura, em correr risco, mas tem aventuras que são boas e tem aventuras que não são das melhores. Então, quando uma aventura é boa, a gente chama de bem-aventurança. Bem-aventurado é aquele que teve a boa aventura. E qual é a boa aventura? Jesus fala delas, não é, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Não é? Bem-aventurados os pacíficos. Aqueles, não é, que, como dizia essa primeira leitura de hoje, não é, são capazes de pegar as suas armas e transformá-las em instrumento de trabalho, de fazer fartura chegar em todo canto. E aí, nós que estamos dizendo que o tempo do advento é o tempo de lembrar que nós somos estrangeiros neste mundo, e agora Jesus se encontra com esse centurião romano, que era um estrangeiro concreto, que estava diante dele. Jesus diz, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente. Portanto, ele que é judeu está dizendo ao povo seu que muitos estrangeiros, gente que vai vir de outros lugares, se sentarão à mesa do reino junto com Abraão, com Isaac e com Jacó. Ou seja,
vão se sentar na mesa da fé. Esse centurião romano, ele disse, eu nunca vi fé tão grande em Israel. Mas tem a mesa da fé, mas tem também a mesa do amor, porque ele foi atrás de Jesus, não é por amor a esse seu empregado. E é isso que dá esperança para a gente viver o tempo do advento. Não é? Essa capacidade que a gente pode ter de deixar o coração da gente se moldando, se transformando pela nossa obediência concreta à palavra de Deus. Portanto, minha amiga, meu amigo, o que eu quero desejar é que a gente possa, no dia de hoje, viver essa bem-aventurança, essa aventura da escuta da palavra de Deus. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, o Senhor esteja à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. A você que acompanhou aqui essa nossa transmissão, gente daí do Brasil e de outros cantos, não é? Maíris, um abraço para você, um abraço para a Celi Novaes aí em Goiás, escritora de história aí no Ceará. Não é? Georgiton aí na Bahia, um abraço para a Vani Brito também na Bahia, para a Genilza Cruz das Almas, não é isso? Odaleia, aqui está a minha vizinha aqui da Suíça, Lília Davi Luna, Avamira Silva, Daci Sampaio, um abraço, Zenaide, aí Conceição do Almeida da Bahia, bom dia, Vera Lúcia, também um abraço para você, João Rosário, se a memória tá boa aí, Nazaré, na Bahia, Vivi Santos, a memória me ajuda, Deus te abençoe, está em Amargosa, na Bahia, Jaci Félix, Santo Antônio de Jesus, a irmã Eronildes, na Diocese de Bom Jesus da Lapa, um abraço para você, Dayara Souza, aí em Santo Antônio de Jesus, Josimar, um abraço para você. A Sandra, aí em Brasília, um abraço, Sandra, para você. E bom trabalho aí hoje nas suas lidas, não é, de trabalhar com as burocracias. Um abraço para Jaci Félix, bom dia, meu amigo, que bom. Eu consegui hoje, você acertou o horário, muito bom, que coisa boa. Zenaide, um abraço também para o Padre Carlos. Aqui pela Itália, creio que já aqui em Roma, para Ivone Souza, em São Miguel das Matas, na Bahia. Muito bem. Maíris em Valença, ei, coisa boa aí em Valença. Um pulinho já está no Morro de São Paulo, né? Coisa boa. Maíris, então um abraço para você, para todos aí em Valença. Não sei se é da paróquia do Bom Jesus ou da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Nenhuma dessas paróquias você está. Deus te abençoe, Deus te guarde, proteja, ilumine e faça feliz. Você pode ser que esteja até no município de Valença, mas na paróquia de São Benedito, não é? Lá em... Oh Deus, como é o nome do lugar? Agora me foge. Que é uma paróquia nova, não é? De São Benedito, já ali quase na divisa com Mutuípe. Serra Grande, agora chegou o nome. Gente querida, então um abraço, uma boa semana, que a gente viva esse espírito das bem-aventuranças, que esse espírito de quem sabe, olha, acertei, fui em cima da mosca na paróquia de São Benedito. Um abraço para você aí, querida. Então, que essa semana a gente possa viver nesse espírito de bem-aventurança, seguindo essa aventura, essa coragem de viver por amor, como faz esse centurião romano hoje, que cheio de fé, tem esse ato grande de demonstrar o amor que ele tinha pelo seu criado, pelo seu servo, não é? E que a gente deixe que Jesus ordene a nossa vida pela força da sua palavra. Um dia abençoado, uma semana cheia de luz para todos nós.